Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar então a nossa aula 2 aqui de fundição e soldagem, né? Na aula passada a gente teve aí um contexto histórico, uma evolução aí de como que o ser humano começou a trabalhar com os metais e depois a gente falou de como que surgiu o processo de fundição, né? Lá na Mesopotâmia, lembra do sapinho feito de cobre e tal? E vimos a evolução do processo de fundição e depois finalizamos a aula aí falando da parte da soldagem, né? Como que foi a evolução da soldagem, aí, dos processos principais até os dias de hoje. Então hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o aço e o ferro fundido, né? Em determinado momento da aula passada a gente falou desses dois camaradas que eles são provenientes de uma matéria-prima, né, da mesma matéria-prima, né? E aí a gente faz uma redução de redução química nesse cara e eu posso ter ou aço ou ferro fundido, né? Então vamos entender um pouquinho aí como é que funciona isso, tá bom? Então o objetivo da nossa aula aqui, da unidade 2 do livro de vocês, vai ser conhecer o processo de produção tanto dos aços quanto dos ferros fundidos, né? Entender aí o teor dos elementos de ligas presentes nesses materiais, entender a classificação segundo as normas técnicas, tanto dos aços quanto do ferro fundido, e também distinguir ali diferentes tipos de materiais e as suas aplicações, tá? Eu vou começar falando aí das ligas de ferro mais carbono, que é a matéria-prima base para a gente ter o aço ou ferro fundido, certo? E aí o aço, ela vai ser uma liga que possui um teor carbono máximo de 2,11% de carbono, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, de 100 unidades, né? Se você pegar uma caixinha com 100 unidades ali, 100% do material, 2%, até 2,11% é carbono, né? Pode ser carbono, na verdade. E dali para frente vai ser minério de ferro, tá? Grosseiramente falando, imagine que você pega R$ 100, desses R$ 100, R$ 98 corresponde ao minério de ferro e R$ 2 corresponde ao carbono. Para vocês terem uma ideia de proporção, né, que é de um em relação ao outro. Já o ferro fundido, para ser classificado como ferro fundido, ele vai ter ali de 2 até 6,67. Então, na mesma analogia lá, né, dos R$ 100. No ferro fundido, você teria aí até 94, R$ 93,40 sendo carbono e os 6,6 centavos seria aí o, desculpa, os 97, né, reais seriam ferro, minério de ferro, e os outros 6 seriam então carbono, tá? Lembrando que quando a gente fala aqui, ó, no máximo 2,11%, deixa eu só desligar esse negócio aqui que tá me complicando a vida, pronto. Quando a gente fala aí de 2, não quer dizer que é 2,11, é até 2,11, tá? Vocês vão ver que os aços mais convencionais que a gente usa, ele tem o equivalente a 20 centavos, 30 centavos ali nesses R$ 100, tá bom? Então ele é bem pouquinho e já faz uma diferença enorme aí no processo, tá? Então, os dois tipos de materiais, aços e ferro fundido, vai ter o seu principal elemento, o ferro, certo? O que é o ferro? O ferro ele é um metal, é um material metálico de grande abundância na crosta terrestre, que passa por um longo processo de fabricação antes de se transformar aí nos utensílios e ferramentas que são presentes no nosso cotidiano, né? Ele vai existir na natureza na forma de diferentes minérios, sendo o principal deles o óxido de ferro, que também é chamado de hematita, né? Lembra na semana passada eu falei para vocês lá, tinha aquela pedrinha hematita, né? Até peguei algumas aqui no balcão ali para mostrar para vocês que não era um minério, mas vocês terem uma ideia de como que a gente encontra ele na natureza, né? Então a gente pega essa hematita e processa ela dentro de uma cadeia industrial, iniciando aí um processo chamado de redução do minério, né? E aí para fazer isso, a gente tem que usar um equipamento chamado de alto forno, né? E o alto forno, apesar do trocadilho,
ele é um forno bem alto, né? Ele tem aí mais de 30 metros de altura, como se fosse uma torre, né, dentro de uma empresa siderúrgica, e é nele que vai fazer a mistura. Para a gente fazer o aço ou para fazer o ferro fundido, é como se você fosse fazer um bolo. Né? Você vai misturar ali alguns ingredientes. Então, a gente poderia comparar aí o minério de ferro sendo, né, ele estaria para a farinha em um bolo, assim como o carbono estaria para o fermento desse bolo. Então você bota uma quantidade maior de farinha e um pouquinho de fermento ali. Ah, eu quero fazer um bolo um bolo de chocolate. Você vai colocar um pouquinho de chocolate, né? Então, eu quero fazer um aço que seja inoxidável. Então, vou colocar um pouquinho de cromo, vou botar um pouquinho de molibdênio, de tungstênio ali para fazer as ligas, né? Então, dá para a gente ter uma comparação desse jeito. Do mesmo jeito que o bolo vai para o forno da cozinha, esse minério de aço de ferro com carbono vai para o alto forno para começar a realizar o processo, né? Só que quando a gente cozinha e assa esse minério de ferro com carbono, ele vai criar um material ali, uma maçaroca, que ainda não é o aço e também não é o ferro fundido, né? Ele é um cara que a gente chama de ferro gusa, né? O ferro gusa, ele é a matéria-prima para poder ser feito o aço ou ser feito o ferro fundido. Então é como se ele fosse o primeiro processo ali. Eu tiro o minério de ferro lá do solo, aí esse minério faço um processo de redução e esse resultado me provém um material que a gente chama de ferro gusa. Ferro gusa não me serve para muita coisa, assim, falar assim, eu quero fazer uma estrutura de ferro gusa. Não serve, não dá, né? Porque ele é um material bruto que ele vai ter aí um teor de carbono um pouco mais alto ali, de 4 a 4,5%, né? E muitos outros elementos contaminantes nele. A gente vai ter uma quantidade de enxofre um pouco grande, uma quantidade de, além do carbono ali, você vai ter um pouco de silício no meio e tal, que não vai ficar legal ali para se fazer alguma coisa construtiva, né? Até outros óxidos ali presentes no minério de ferro ainda estarão nessa mistura. Então, o que a gente faz? A gente faz um refinamento desse cara, né? Fiz a massa lá, assou, lembra que está muito quente. Se está muito quente, eu saio do estado líquido, do estado sólido e vou para o estado líquido. Né? Então a gente trabalha aí com o ferro gusa, geralmente no seu estado líquido, fazendo o seu refino primário, e aí, com esse refino primário, eu consigo tirar um pouco de carbono, né? Porque o carbono ele vai estar muito ligado a uma propriedade chamada de dureza do material. Então, numa liga de ferro-carbono, quanto mais carbono eu tiver, mais duro é esse material e, consequentemente, mais frágil ele acaba se tornando também. Tá? Então, são variáveis proporcionais. Aumenta a dureza do material, aumenta a fragilidade desse material. É fácil vocês entenderem isso se vocês pegarem, por exemplo, o diamante, né? Ou pega mesmo um carvão na sua casa, na churrasqueira lá. Você pega um taruguinho de carvão, você quebra ele facilmente, porque ele é frágil, né? Consequentemente, ele é duro. O grafite da sua lapiseira também é uma estrutura de carbono, e o diamante que a gente tem, que é o metal não, desculpa, o material mais duro que nós encontramos no nosso planeta, ele é extremamente frágil, consequentemente extremamente quebradiço. Tanto que você não vai encontrar pedaços grandes de diamante, porque uma batidinha que você dá nele, ele se despedaça em fragmentos muito pequenos, né? Você não consegue ter uma quantidade grande. O ferro gusa também não vai se despedaçar em pedacinhos pequenos, mas ele vai se trincar, vai se quebrar aí com muita facilidade, não sendo ideal para a gente trabalhar aí com elementos construtivos, tá? Então a gente derrete esse cara, tira um pouco desse carbono, né, e depois a gente faz um refino secundário, que aí você vai ajustar outros elementos de liga presente. Lembra lá do bolo, né? O fermento, o chocolate, aí você bota um pouquinho de baunilha, um pouquinho de não sei o que lá. Esses pouquinho de cada coisa são elementos de ligas ali que vão trazer
outros benefícios para o material, vai fazer ele ser mais resiliente, vai fazer ele ter mais ductilidade, vai ser mais plástico, mais elástico, né? Então tudo isso vão ser proporcionados por conta desses elementos de liga, né? Como níquel, cromo, molibdênio, vanádio. E aí, ó, o percentual desses elementos tem valores específicos de acordo com as normas técnicas e de acordo com o tipo de aço que eu quero produzir. Tá? Depois que você fez todo o refino desse produto, né, ajustou todas as porcentagens que você queria para fazer determinada liga, a gente vai levar esse metal derretido para dentro das lingoteiras. Né? Então vai fazer o lingotamento, que é o quê? Eu vazar esse metal derretido dentro de um molde permanente que vai ter uma seção quadrada, né? E a gente chama esse cara de tarugo, que depois eu posso aí passar pela fabricação de perfis, fabricação de chapas, etc. Mas tudo parte aí dos lingotes, né? E aí, ó, o aço pode ser solidificado em placas para a fabricação de tiras e chapas, aí vai para o processo de laminação do material, né? Ou ainda em lingoteiras para a produção dos lingotes, sendo que esses passarão por processos mecânicos depois. Então, quando você vai comprar um aço aí numa empresa que venda, né, um fornecedor, uma Gerdau da vida, etc., você fala, eu quero comprar um aço. Você tem que especificar o tipo de aço que você quer e o formato que esse cara vai ter. Se você pegar uma barra redonda, né, um tarugo redondo, cilíndrico, você vai comprar aí geralmente barras quando é maciço de 1 metro, padronizado. Você vai ter a especificação desse material e o processo que foi feito. Por exemplo, uma barra redonda. Pode ser uma barra redonda laminada, pode ser uma barra redonda trefilada. Né? Eu quero comprar aí um perfil W, então vai ser uma barra que vai ter as dimensões adequadas de acordo com a norma, a composição do material também de acordo com o que você precisa, e aí isso tudo vai seguindo uma norma. Né? Então, o processo basicamente se reduz a essas etapas. Começa na mineração e extração do material, vai para a redução ao alto forno ali em pezinho, depois vai para o refino em um outro tipo de conversor e vai para a parte de lingotamento. Tá? Cada um desses casos, né, na mineração eu tenho o minério de ferro, na redução eu tiro o ferro gusa, no refino eu consigo tirar o aço no seu estado líquido e no lingotamento a gente tem ali tarugos, placas ou lingotes. Bem tranquilo aí as etapas do processo, certo? Se pensar, ó, ele se assemelha aí o processo de produção de aço vai se assemelhar muito ao processo de fundição, porque o material está no seu estado de fusão, né? Ou seja, ele está no seu estado líquido, é, ele vai ter o ajuste da composição química e depois a solidificação do material, certo? Quando a gente vai fazer a fusão do metal, é importante a gente conhecer também a composição química desejada para o produto que está sendo confeccionado, porque além da gente trabalhar com as técnicas de extração do minério para fazer o ferro gusa, etc., a gente ainda produz muito aço através da reciclagem do aço que a gente tem, certo? Então, para isso, geralmente a gente utiliza um forno de arco elétrico, e aí você vai colocar toda a sucata lá dentro, e lá vai, cara, vai aço, vai ferro, vai plástico, vai couro, vai. Né? Imagina que você tem lá um desmanche automotivo que vai prensando tudo, vai muita impureza lá dentro. Quando a gente faz o derretimento desse material, geralmente a gente tem o aço na parte líquida, mais na parte inferior, e em cima uma camada que nós chamamos de escória, né? Que é o derretimento de impurezas, etc. E através da análise dessa escória, você consegue verificar a sua composição química ali e saber o que esse cara está precisando. Vamos voltar lá para a cozinha, né? Imagine que você está cozinhando algum prato ali, está fazendo uma sopa e etc. E como é que você vai saber se essa sopa está boa? Você tem que provar. Né? Então você vai lá, tira um pouquinho, prova ela, fala, tá faltando sal, tá faltando a pimenta, não sei o quê, e você ajusta. No aço a gente faz a mesma coisa, né? Então você vai fazer o processo, vai coletando amostras durante o processo e aí você sabe o que está faltando. Por quê? Você sabe aonde você quer chegar. Ah, vou começar a derreter aço aqui porque eu quero fazer uma liga de aço 1020. Então você sabe que você tem que chegar no 1020. Você vai provando, né? Você vai analisando, falando, já estou no 1020? Não. Para chegar no 1020 eu preciso colocar aqui um pouco mais de carbono.
ou tem que fazer um aço liga aqui, isso aqui está faltando um pouco de cromo. E você vai fazendo essa adição, né? Então, depois que a gente ajusta aí a composição química, aí, novamente, esse aço ele tem que ser solidificado e, para isso, vai para as lingoteiras. Para que vai para a lingoteira? Do ferro gusa para poder fabricar o aço e depois do aço para ir comercialmente, certo? E é o mesmo processo. Pega o metal líquido, verte ele em um molde quadrado ali e tal, e espera ele se solidificar para poder ficar no padrão necessário para ir para os próximos processos de fabricação, né? Pode ser uma conformação, pode ser um estampado de conformação também, né? Pode ser uma usinagem, pode ser uma conformação, etc. Então, cada um vai para o seu processo, certo? E aí, dada a quantidade de aços que pode ser produzida e suas diversas específicas aplicações, as ligas são especificadas aí de acordo com as normas. Quem foi meu aluno de desenho lembra que eu falava muito das normas, né? Norma de ABNT, norma de não sei o que lá, não sei o que. Aqui também tem normas, né? A gente também tem que seguir as regras do jogo para poder funcionar, certo? Então, essas designações aí, elas podem ocorrer de diversas maneiras. Então, vocês vão encontrar geralmente dois tipos de especificação de material. Você vai ter uma especificação que vai levar em consideração a composição química desse material, né? Então, por exemplo, um aço 1020. Então, o que é um aço 1020? É um aço carbono comum que tem 0,20% de carbono presente na liga. Mas esse mesmo aço, com essas mesmas características, você pode comprar ele de acordo com as suas especificações mecânicas, né? Então você vai chegar na loja e falar assim, preciso de um aço A36. Que diabo que é A36? É um tipo de aço de baixo teor de carbono que é proveniente, ali, é melhor para ser utilizado em fabricação de estruturas mecânicas. Tá? Então, uma norma eu posso levar em consideração a composição química, porque eu quero usar esse material para fazer uma têmpera ali, fazer uma cimentação, etc. Eu preciso estar muito afim com a composição química desse material para me garantir que essa têmpera saia correta. Você vai pegar um aço 1045, 1070, você precisa ter essa quantidade de carbono para poder temperar ele, senão não vai temperar. Agora, se você comprar um A36, vai dar têmpera? Não sei, porque o A36 não está me especificando a composição química, ele está me especificando a resistência à tração, a resistência à compressão e a torção desse material em megapascal. Então, cada um vai puxar ali um perfil, a sardinha para o seu lado, né? Mas, teoricamente, a gente consegue trabalhar com os mesmos materiais, um garantindo qualidade química, outro garantindo qualidade mecânica, tá? Então, por exemplo, vou comprar um perfil W. Para quem nunca viu um perfil W, pessoal, é como se fosse uma barra I, só que ele tem as paredes com uma especificação diferente, não vai ter inclinação angular ali nas abas, etc, né? Eu estou sempre falando perfil W, às vezes o pessoal acha que perfil W é uma barra em W. Não, é uma barra em formato de I, né? E aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil para vocês. Vou apertar aqui, Ctrl T. Vou botar aqui. Perfil W Gerdau, né? Aqui, ó. Isso aqui é um perfil W, tá? Eu usava muito isso aqui para fazer projeto de mezanino, projeto estrutural. Então isso aqui é um perfil W. Mas não, mas isso é um perfil I. Não, não é um perfil I, tá? Um perfil I é isso aqui, ó. Perfil I. Ó, olha o ângulo que a gente tem aqui das abas, né? Tá vendo? Forma esse ângulo aqui. Ele é menor, um pouco mais largo aqui na seção transversal dele, do que comparado esse de baixo aqui é um perfil W. O perfil estrutural é um perfil W, né? E esse cara aqui é um perfil I. Então, são características e aplicações diferentes, tá? Deixa eu ver como é que eu volto a minha aba aí. Beleza. Então, esses aços, eles são classificados de acordo aí com a composição química. A gente vai usar, muitas vezes, as normas SAE, né, que é a Society of Automotive Engineers, que é a SAE, e também a AISE, né, que é um Instituto Americano de Ferro e Aço. O AISE vem de American Iron and Steel Institute, né? Então são essas duas normas principais aí. Você fala, mas eu pego a norma da BNT.
a BNT 1020, beleza, a BNT ela é baseada na norma da AISE, né? Então é como se você pegasse a tradução da AISE e você vai ter aí a norma da ABNT, certo? E como que a gente classifica? Se você pensar aí na classificação química do material, né, a gente vai ter sempre em torno de 4 dígitos, 2 dígitos iniciais e 2 dígitos finais. Vamos entender o que são os 2 dígitos iniciais. Então, se o meu aço começar com o número 10, 1, 0, alguma coisa, essa alguma coisa vai ter uma outra explicação que eu vou falar daqui a pouco, quer dizer que o 10, né, o 1 e o 0, quer dizer que é um aço carbono comum. Ele vai ter aço e carbono, vai ter ferro e carbono como elementos principais da sua liga, certo? Agora, se eu pegar um aço de classe 11, né, 11 alguma coisa, a gente diz que são aços resulfurados, né? Então é adicionado enxofre. São aços que são mais fáceis aí para se usinar. Resulfurado. Sulfurado vem de sulfur, que é enxofre, tá? Por isso que é resulfurado. Aços da classe 15, né? Aço carbono com teor de manganês acima de 1%. Quer dizer que o 10 não vai ter manganês? Não, o 10 vai ter manganês, mas bem pouquinho ali, 0,00 alguma coisa. Tá? Por isso que não entra. Né? Aços da linha 41, aí, ó, aços que tem cromo e molibdênio, com esse teor aqui de cromo e de molibdênio. Aços da classe 51 são aços que têm um cromo, o teor do cromo aqui já aumenta. Né? Enquanto 41 eu vou ter de 0,4, o 51 eu vou ter a partir de 0,7. E é só cromo, não tem molibdênio aqui. 50B60, ó, aço ao cromo com adição de boro, né? E a série 86. O 86 é muito utilizado para a fabricação de ferramenta, de engrenagens, né? Então o que é o aço série 86? Aço níquel cromo molibdênio. Então você tem 55, 0,55 de níquel, 0,5 de cromo e 0,2 de molibdênio. Tá, beleza. E que paçoca que é esse XX? Esse XX, pessoal, representa a quantidade de carbono presente na liga. Lembra que eu falei para vocês que para ser aço ele tem que ter até 2,11% de carbono, né? Então não quer dizer que é sempre 2,1%, quer dizer que pode ser de 0, alguma coisa até 2%, tá? E esse XX vai indicar o zero alguma coisa presente na liga. Por exemplo, um aço que sai 1045, né, 1045, o 10 quer dizer que é um aço carbono comum e 45 quer dizer que ele tem 0,45% de carbono presente na liga. Né? Então, lembra lá, dos 100 reais, 45 centavos é carbono. Os outros 99,55 é minério de ferro. Tá? É bem pouquinho. Enquanto se a gente pegar um aço SAI 1020, que é o basicão aí da usinagem, do dia a dia, né? Esse aço que você tem aí no pé da sua mesa, no pé da sua cadeira, é um aço que vai ser 1020, não vai ter aplicação específica nem nada, é um aço comum. Né? O 1020 ele é um aço carbono, então 1000 aço carbono simples, né? O 10, e o 20 representa 0,20%. Não é 20%, tá? É 0,20% presente aí na liga. Então tá aqui, ó. Os dois primeiros algarismos representam os diferentes grupos do ácido existente, né? Que vai ser de acordo com aquela tabela que eu passei. Aquela tabela é bem maior, tá? Tem outras numerações presentes ali. Aqui peguei do livro de vocês, aí tá só uma pincelada ali, só alguns grupos, mas tem acho que 15 ou 16 grupos ali presentes na tabela da SAI, né? E aí, por que a gente tem essa variação? Né? A variação química entre os materiais ela é intencional no processo de fabricação, porque vai trazer diferentes propriedades químicas. Então, a adição de elementos de liga é realizada para melhorar aí alguma propriedade, como aumento da resistência mecânica, consequentemente redução de peso, resistência à corrosão, resistência em temperaturas elevadas, entre outras. Né? E vocês têm que ver as propriedades do material para entender o que cada elemento ali vai melhorar. Tá? Basicamente, ó, se a gente pegar aqui aço carbono, né, ou aços ao carbono, que são a linha 10 lá, eles têm carbono como principal elemento de liga, mas também se nota a existência de outros elementos presentes em baixos teores, pois são oriundos do processo de fabricação, como manganês, silício, enxofre e fósforo, mas
não em uma quantidade significativa para afetar a estrutura molecular de alguma forma, aí, a estrutura cristalina do material de alguma forma notável, né? Já se a gente pegar um aço de baixa liga, aí sim, ele vai ter aço e carbono, né, ferro e carbono, e também elementos significativos, como o cromo, o níquel, o molibdênio, o manganês, né, o boro. Só que a soma de todos esses elementos significativos, ele não ultrapassa 5% da composição total. Então, ele tem elementos significativos, sua composição influencia diretamente no trabalho desse material, mas não tem mais do que 5% se eu somar todas essas variantes, essas variações que eu tenho de elementos, não ultrapassa 5% presente na liga. Tá? Já os aços de alta liga é o mesmo princípio, só que aí a soma dos elementos somados, né, a soma dos elementos somados, que redundância é essa? A soma dos elementos presentes nessa liga tem que ser pelo menos 10%. Tá? Então, essa peculiaridade na composição química faz com que seja necessária uma tratativa especial desses materiais, uma vez que a microestrutura pode sofrer aí mudanças significativas e exige um cuidado no processo da manufatura, como um tratamento térmico, a realização na hora de fazer uma soldagem ou na hora de fazer uma usinagem. Né? É o que você pega lá, um aço ferramenta. Muitas vezes, para você fazer uma usinagem nele, você precisa fazer um processo de me fugiu o nome agora, né? Cimentação, do contrário da revenimento. Você precisa fazer um revenimento nesse material para que ele consiga ser usinado e depois você vai lá e faz uma têmpera de novo, né? Ou vai fazer um recozimento do material, etc. Você altera e isso está de acordo com aquele diagrama, né, de ferro-carbono. Esse cara aqui, ó, quer ver? Diagrama ferro-carbono. Esse diagraminha aqui, se vocês já viram aí alguma vez na vida, se nunca viram, né? Estão vendo agora. Mas isso aqui geralmente a gente vê em materiais, materiais para engenharias. Né? Você tem os tipos de agrupamento das moléculas, se ela é cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Aí você tem, dependendo da composição do carbono, né, e a temperatura que você sobe, aqui você vai ter a estruturação do grão e que tipo de grão que vai formar nele. Se vai ser uma perlita, se vai ser uma austenita, se vai ser uma cimentita, uma bainita, né? Aí os tratamentos térmicos eles vão trazer esse ponto aí para nós, né? Então, por exemplo, a ferrita com perlita, se a gente tiver composição aqui até 1% de carbono, né? Vamos interpretar esse gráfico aqui, até 1%. Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui. Deixa eu me puxar para cá. Até 1% de carbono, a gente tem aqui a constituição de ferrita com perlita, né? E aí eu quero ter austenita. Então o que eu faço? Eu pego esse cara, aumento a temperatura dele, até conforme eu vou aumentando a temperatura, ele vai alterando aqui não é a composição, mas a estrutura do material. Né? Então aqui você tem austenita, né? Aqui você tem austenita com ferrita, nessa zona aqui. Se a gente esquentar mais aqui, ó, você vai ter austenita líquida, né? Aqui você vai ter cementita líquida e por aí vai. A gente pode gastar aqui um semestre só falando de diagrama ferro-carbono, porque tem assunto pra caramba, né? Então, vamos continuando aqui. Beleza. Além da composição química, a gente pode então classificar o aço de acordo com o seu propósito, né? Ou sua aplicação desejada. Então você vai ter aí aços para fundição, aços estruturais, aços para confecção de molas, para a fabricação de moldes, ferramentas e matrizes. Né? E aí a gente vai se concentrar aqui na nossa aula nos aços voltados para a fundição. Puta, eu quero saber mais sobre aço estrutural, não sei o que. Ainda não é a aula para a gente falar disso. Tá? A gente vai concentrar no processo aí de fundição, certo? E também processo para aços estruturais. Falei que não, mas vai. Quais são os aços para fundição, pessoal? Aços para fundição são aços que apresentam uma boa propriedade mecânica, né? Como resistência à tenacidade
e normalmente eles são fáceis para serem usinados e também para serem soldados. Aqui eu não vou me preocupar com aços que precisam, são bons aços, que tem boa temperalidade, tem boa capacidade de extrusão, não sei o que, não, vamos pensar aqui, soldagem, usinagem e tenacidade, certo? Então são aços que a gente utiliza no processo de fundição, ou seja, eles são vazados em moldes que, ao se solidificarem, assumem a forma definida desse molde. Né? Após as peças saírem do molde, é comum sofrer ali pequenos ajustes que nós chamamos de acabamentos. Tá? Então, o processo de fundição ele é sempre um dos processos primários da fabricação de um material. Vocês não têm a disciplina de processo de fabricação comigo, mas, por exemplo, a galera da engenharia de produção e tal, eles vão ter ali no próximo bimestre, né, a parte de processos de fabricação de forma mais generalizada. Né? Enquanto vocês têm uma disciplina de fundição inteira, uma disciplina de soldagem inteira, eles têm uma aula de fundição e uma aula de soldagem. Né? Então aqui a gente consegue aprofundar mais, mas a gente vai ver mais para frente aí que o processo de fundição, ele sempre é um dos processos primários da fabricação. Então, para você fabricar um produto, ele vai passar por vários processos. Um dos primeiros processos ali na parte mais baixa da pirâmide está a fundição. Fez a fundição, depois que vai para uma usinagem, depois vai para uma retífica, etc., até chegar no acabamento, lá no processo final. Né? Mas a fundição, ela sempre está no processo inicial. E aí, o que é esse processo? Né? Ele vai permitir a produção de peças com as mais diversas formas e a vantagem de ter características, né, geometrias bastante complexas, a um baixo custo. Então, na aula passada ali, eu falei para vocês, um bloco de motor, né? Se você pegar um bloco de motor, para quem nunca viu, vamos pegar aqui, ó, vamos botar aqui, bloco de motor, vou botar o C20Z aqui, que é um bloco que eu conheço. Reparem aqui, você tem toda o formato, né, o bloco, olhando por cima aqui, tá vendo? Todos esses orifícios aqui é canal de refrigeração do bloco, vai passar ali aquele líquido do radiador vermelhinho que fica ali no reservatório, ele fica circulando por dentro do bloco para refrigerar ele, né? Também tem canais de lubrificação, ó, tem partes que são de geometria complexa aqui e tal. Repare que o bloco ele é fundido, né? Esse aqui no caso específico ele é fundido de alumínio, tá? Mas você tem uma retífica aqui na parte superior dele, né? Um aplanamento desse bloco, você tem uma usinagem na lateral para encaixar junto, encaixar tampa, etc, né? E é isso, os selos aqui, isso aqui vai facilitar no processo de fundição para ter um custo mais baixo e uma produção mais fácil. Eu poderia fazer esse cara usinado, né? Então, ó, usinado, se eu pesquisar usinado aqui, ó, você vai achar blocos, principalmente carros de alta performance, etc., que usina o bloco inteiro, pega um tarugão de aço ali, de alumínio, enfim, seja lá do que for feito o bloco, e você vai fazer a usinagem dele parte por parte. Isso demora muito, vai muito tempo, é muito caro para se fazer. Vai ter uma produção do Fiat Onix, né? do Chevrolet Onix, né? Com blocos fabricados por usinagem. Não, você precisa de produção, produção, produção. Então, funde o bicho ali que vai dar certo, que vai funcionar. Certo? Então, ó, boas propriedades mecânicas. O adjetivo boas se refere ao fato que as peças confeccionadas em materiais fundidos possuem propriedades inferiores aos aços processados mecanicamente, seja por forjamento ou por laminação. Lembra semana passada? Quem perguntou ali o que é melhor, forjamento ou fundição? Né? Então, depende. Se a gente pensar análise estrutural, o forjamento ele é melhor, né? Ele vai dar um resultado melhor mecanicamente do que a fundição. Mas a fundição muitas vezes vai atender ali o que eu preciso produzir, o que eu preciso utilizar. Tá? A causa dessa diferença está de acordo com a estrutura interna do material, porque a fundição, a estrutura interna é mais grosseira e heterogênea, né? Pega um soufflé, um chocolate soufflé aí, abre, você vai ver que é cheio de porosidade, né? O ferro fundido, ele também é mais ou menos dessa forma, tá? Não é que vai ter um monte de bolha lá dentro, né? O aço fundido não vai ter um monte de bolha lá dentro, só se você fizer um processo muito errado aí, mais para frente eu conto alguns casos para vocês. Mas é mais ou menos isso. Enquanto se você pegar um chocolate ali, um alpino, né, que possui uma outra característica de material, ele é mais uniforme internamente, tá?
E os aços para estruturas, né? Os aços estruturais são aços carbono que possuem boa ductilidade e também facilidade para você soldar eles, né? Tenta soldar um aço fundido ou até mesmo um ferro fundido. Ferro fundido é o demônio para você soldar, cara. Você joga a peça fora, mas você não solda um aço daquele, dependendo se for um tipo específico de ferro fundido, você não solda ele, cara. Você tenta soldar, só vai pipocando, pipocando, estourando e não solda, né? Então, aços estruturais possuem uma boa soldabilidade, tá? Geralmente você vai encontrar aço estrutural fabricado, né, proveniente do processo de laminação, tá? Ou também trefilação, certo? E eles vão apresentar propriedades mecânicas satisfatórias para a maioria das aplicações aí em estruturas metálicas. Geralmente é comum usar o perfil estrutural de diversas formas, como barras redondas, barra chata, barra quadrada, cantoneira, né? Aí eu recomendo que vocês peguem lá digita aqui, ó, catálogo Gerdau. Ó, Gerdau paga nós, né? Catálogo Gerdau aqui, ó, você vai ter aí, ó, especificação de materiais, tá vendo? Barra chata, cantoneira, barra redonda, barra quadrada, perfil estrela, perfil T, pelo menos para você se familiarizar com a nomenclatura desses perfis e o que tem disponível no mercado. Ó, metalon, né, que é chamado de tubo quadrado, não sei o quê. E aí, muitas vezes, se você quer ir para a área de projetos, é importante que vocês... Precisa saber isso aqui de cabeça, precisa saber que uma barra chata ela tem meia polegada por 2,5, tem meia polegada por 1/8. Não precisa saber essa medida de cabeça, mas você precisa saber que isso existe, né, que vai facilitar para vocês no dia a dia como projetistas, tá bom? Ou até como mantenedores ali, vou trabalhar com gestão da manutenção, parte de manutenção, etc. Saber o que tem disponível no mercado te poupa muito tempo para parte de processos de fabricação e de construção de equipamentos. Então pega esses catálogos, dá uma olhada nele aí, dá uma estudada que vocês ficam em alegria, tá? Então, nos perfis estruturais, a gente espera o quê? A gente espera que ele tenha boa ductilidade. Que diabos é ductilidade? Possibilita que durante a confecção da estrutura ocorram operações como dobramento, corte ou até mesmo furação. Se não tiver boa ductilidade, você vai tentar conformar esse material, vai dobrar ele, ele vai quebrar, vai se estirar, né? Não vai dar bom ali. Também tem que ter homogeneidade, né? Que garantia que o material terá as mesmas propriedades em toda a sua extensão, sem ter variações significativas. Isso pode acontecer no processo de produção ali, o encruamento de grão, etc., já detona o processo em si, né? Então a norma ela garante que não tem isso. E também tem que ter boa soldabilidade, que é a capacidade do material ser soldado, né? E vamos falar um pouquinho então do ferro fundido. O ferro fundido, ele, diferentemente dos aços, são uma liga de ferro e carbono, mas tem uma adição muito grande também de silício, certo? Basicamente em função dos teores mais elevados de silício em comparação com o aço e pelo impacto significativo. Então, o silício ele é o irmãozinho ali junto com o carbono, junto do aço. Você vai ter o minério de ferro, então não tem só carbono, tem também uma quantidade significativa de silício, certo? E aí a gente classifica o ferro fundido em 4 grandes categorias. Então, ou esse ferro fundido ele vai ser de núcleo cinzento, ou ele vai ser de núcleo branco, ou ele vai ser maleável, ou ele vai ser nodular. Sempre essas 4 classificações que a gente separa aí o ferro fundido. Tá? Aqui tem a composição de cada elemento, né? A composição de carbono, composição de silício, de manganês, de enxofre e de P é fósforo, né? Acho que é fósforo. Isso porque potássio é K. Então, P é fósforo. Presentes aí em cada classe desse material. Vamos entender cada um deles. O ferro fundido branco, né? O que é o ferro fundido branco? Você obtém ferro fundido branco quando o metal líquido é resfriado rapidamente e o manganês presente na composição química vai desempenhar um papel que a gente chama de antigrafitizante, ou seja, o carbono ele vai solidificar na forma de cementita. Puta, que diabos é cementita? Aqui a cementita ela é um carboneto de ferro, né, que vai possuir alta dureza, porém é frágil, lembra? Dureza e fragilidade estão juntas. E aí vai fazer com que aplicações de ferro fundido branco sejam restritas a esforços de compressão
e desgaste. Onde que a gente usa isso aí? Por exemplo, sapatas de freio e rodas de vagões, né? Onde sofre bastante compressão ali, sofre bastante desgaste devido ao atrito, né? Mas é um negócio que é muito fraco. Quando a gente fala muito fraco, olhou para ele quebrou, não, é comparado com um aço, por exemplo, ele vai possuir uma fragilidade, tá? O material ele é produzido com baixo custo de fabricação, só que possui uma dureza muito alta. Então, é praticamente impossível você usinar um ferro fundido, né? Você vai tentar passar a ferramenta de corte nele, a ferramenta ela vai começar a quebrar, ela vai começar a se desgastar e você não tem uma boa usinagem. Então, a usinagem vai ficar toda marcada ali, não serve. Tá? Então, a gente usa ele pelo processo de fundição. Você vai pegar o ferro fundido branco e vai fundir ele para poder fabricar a peça desejada, certo? Elevado teor de carbono também torna impossível de você soldar esse material. Eu não sei se eu consigo, eu vou tentar, tá? Não vou garantir, vou tentar arrumar um ferro fundido branco e tentar soldar ele para vocês verem, tentar ver se eu gravo esse vídeo, para vocês verem como que é trabalhar com soldagem em ferro fundido, mesmo usando eletrodo próprio, tá? Não sei o quê. O ferro fundido branco é zoado para você soldar. Quebrou a peça, cara, joga fora, compra outra e depois recicla essa antiga aí. Aqui, ó, eu botei a imagem para vocês verem aqui como que é a estrutura. Isso está no livro de vocês, né? A estrutura molecular aí do ferro fundido branco, tá? Já o ferro fundido cinzento, ele vai ser formado através de um resfriamento lento. Então, enquanto o ferro fundido branco você tem um resfriamento rápido, aqui a gente tem um resfriamento mais lento, né? E aí, como o resfriamento é baixo, o carbono ele acaba se solidificando não em cementita, mas sim em uma estrutura que a gente chama de grafita, né? E na forma de veios. Ó. Enquanto aqui a gente tinha composições maiores ali formando o grão, aqui a gente tem pequenos veios, certo? E esses veios eles podem apresentar outros tipos de grãos que é chamado de ferrita ou também perlita. Tá? Repetir o slide. A presença dos veios de grafita faz com que esse material seja fácil de usinar, tenha uma boa resistência ao desgaste e também à compressão, só que é difícil de ser soldado. Né? Esse material ele tem aplicação na fabricação de engrenagens, blocos de motores de máquinas agrícolas e diversas outras aplicações. Ferro fundido cinzento, ele é uma delicinha para você usinar ele. Cara. Você bota no torno ali, entra com a ferramenta, ele vai se esfarelando bem fininho, assim, vira uma pozeira que, cara, se você fizer uma tarde usinando ferro fundido, o ferro fundido cinzento, você assoando o nariz, sai tudo preto dentro do seu nariz, tanto pó de grafite que tem, né? Como se você estivesse fazendo, como se você estivesse usinando um grafite. É uma usinagem, é difícil explicar ela sem você sentir, cara, mas ela entra macio, né? A ferramenta entra macio na peça, porque apesar de ter uma dureza, ela tem essa capacidade ali de ir se fragmentando em pequenos pedacinhos, assim, e você sente a ferramenta entrando macio nela e, cara, é uma delicinha para você soldar, pra você usinar. Muito de boa usinar ferro fundido cinzento em comparação, por exemplo, a um aço 1020, um aço 1045 e tal. Isso aqui é topzera. O ferro fundido maleável, né, ele é obtido a partir do ferro fundido branco e depois você faz um tratamento térmico chamado de grafitização. Nesse processo aí, aqueles carbonetos de ferro que tinham, eles acabam se transformando em nódulos de grafita. Né? O tratamento térmico nada mais é do que você aquecer o material a determinada temperatura e depois resfriar ele. É como se você aquecesse e desse uma amolecida ali e aí depois você esfria ele se assenta de novo. Né? Não é isso, mas só para vocês terem uma ideia do que seria mais ou menos o processo de tratamento térmico. Quando a gente esquenta o material, ele vai mudar a estrutura e aí você esfria para ter essa estrutura alterada. Só que aí tem várias formas. Ou você esfria rápido, ou você esfria lento, ou você esfria muito mais lento. Né? Então, dependendo do método que você vai fazer, você vai ter ali uma estrutura molecular diferente. Tá? Esse tratamento térmico ele tem alguns ajustes de parâmetros operacionais que vai gerar 3 diferentes matrizes para o ferro fundido. Ou ele vai ter uma matriz ferrítica, ou uma matriz perlítica, ou uma matriz martensítica. Não se preocupe com esses nomes aqui, tá? De ferrita, perlita, martensita, cementita, grafita.
não é objetivo nosso estudar esses caras. O objetivo nosso é entender que eles estão ali, tá bom? E aí a gente tem o ferro fundido nodular, né? O ferro fundido nodular, ele vai ter adição de magnésio, o que vai fazer que durante a solidificação o carbono vira grafita na forma de nódulos ao invés de veios, como se fosse o ferro fundido cinzento, certo? A velocidade de resfriamento influencia na formação desse tipo de matriz, que vai ser ou ferrítica ou perlítica, e o ferro fundido nodular passa por tratamentos térmicos posteriores, como por exemplo um tratamento que a gente chama de austêmpera, né? Que aí você vai levar ele lá na zona austenítica de transformação. Isso vai fazer com que o material tenha maior resistência mecânica, uma ductilidade e tenacidade também do material. Essas ligas elas podem ser usinadas com facilidade e pode ser soldada. O legal do nodular é isso, você consegue soldar ela. Aplicações desse material são amplas, então válvulas, engrenagens, juntas, tubulações e implementos agrícolas são fabricados aí com ferro fundido nodular. Tá? E aí, para a gente finalizar nossa aula, a gente também tem uma grande variedade de ligas não ferrosas, que são ligas que a gente não tem a presença de aço, ou melhor, desculpa, eu sempre falo aço, a presença de ferro na sua composição. Tá? Então, por exemplo, dele é um alumínio, né? Então, o alumínio é um metal que tem baixa dureza e baixa resistência mecânica, só que a gente acaba adicionando elementos de liga nele e fazendo alguns tratamentos térmicos no processamento que vai elevar aí as propriedades desse material. Tá? Se a gente dividir os grupos de alumínio, a gente vai ter basicamente 3 grupos. Né? Deixa eu ver se são 3, tem mais. Não, são 3 grupos mesmo. Um é composto, grupo 1, que ele é composto por cobre, magnésio e zinco, esses são os elementos de liga, né, que são elementos formadores de soluções sólidas em alta temperatura. Você aumenta ali, principalmente o ponto de fusão da liga. Né? Já o grupo 2, que é formado por silício e estanho, são formadores eutéticos, né, que facilita o processo operacional de fundição. E o grupo 3, que é composto por ferro, manganês, níquel, titânio e cromo, tem baixa solubilidade no alumínio, mas eles vão formar partículas de segunda fase que contribuem aí nas propriedades mecânicas. Né? Uma vez eu tive um problema muito sério com fundição de alumínio, porque o pessoal mandou uma liga de alumínio muito pura, ela tinha 99% de pureza. Então, sei lá, derretia, vazava ele, se fazia peça. Mas ela era muito, ela não tinha resistência mecânica. Então, você pegava aquela peça ali, prendia numa morsa, dava uma martelada nela, ela quebrava no meio, justamente por não ter aí elementos de ligas adequados, por não ser uma liga adequada. Era um alumínio puro e aí causava esse problema. Tá? Quais são as características que a gente tem no alumínio? Ele vai ter elevada plasticidade, né? Então pode ser trabalhado em finas folhas e chapas. Vai na sua cozinha e pega um rolo de papel alumínio. Aquilo lá é alumínio muito fininho ali que vai estar fazendo você usa lá para botar no frango ali, não sei o que, né? Mas é uma folhinha de alumínio bem fininha, certo? Ele tem elevada condutividade térmica e também elétrica, né? Então é utilizado como trocadores de calor e coolers de equipamentos eletrônicos. Olha lá no seu ar-condicionado, você vai ver um dissipador todo de alumínio lá, com um caninho de cobre passando no meio. Elevada resistência à corrosão, né? Então é utilizado na confecção de esquadrias, luminárias e utensílios domésticos, e também tem baixa densidade, o que torna ele um material leve. Então, com a formação de peças, conjuntos mecânicos, estrutura para carros e aeronaves. Tá? Aqui a gente tem a nomenclatura aí das ligas trabalhadas em alumínio, da série AA, né? Então, ela vai de 1 a 8, e aí cada número inicial dela representa aqui uma composição química do alumínio, certo? Então, os elementos ligantes. A gente tem as ligas fundidas, né? Essas aqui são as ligas trabalhadas, a gente tem as ligas fundidas. Então, reparem que as ligas fundidas sempre vai ter 3 dígitos e um ponto, separando o quarto dígito, tá? E aqui também a composição de cada liga, beleza? Bom, pessoal, a gente vai encerrando então, né, a nossa aula 2. A ideia era passar essa pincelada aí de composição de aço, composição de ferro fundido e um pouquinho do alumínio também. O alumínio, vocês viram que eu passei bem brevemente, porque o foco nosso aí vai ser mais a parte de aço, certo? Eu desejo a vocês aí uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula na segunda-feira que vem. Forte abraço!